Eu queria ter uma conversa muito sincera. Quero ter. Uma conversa muito sincera. Os irmãos que têm frequentado nossa igreja, os que são membros da igreja e aqueles que têm vindo com alguma frequência, devem ter percebido que nós temos um compromisso muito grande em ensinar a palavra verdadeira. Nós não estamos dizendo que nós somos os verdadeiros e todos os outros que não são nós, que são outros, não são verdadeiros, e que a verdade está conosco. Não é isso que nós queremos dizer, mas nós temos uma preocupação, porque, no mínimo, por uma questão de inteligência, para sermos inteligentes, nós queremos que as pessoas conheçam a palavra. Além de conhecerem a palavra, que as pessoas tenham um desejo de conhecer, na prática, aquilo que a palavra diz. Sermos usados por Deus. Hoje de manhã, você vai ver que há uma conexão dessa palavra com a palavra de manhã, que está gravada no YouTube. Você vai perceber que Deus está pronto a nos usar o tempo todo. Mas existem algumas condições. E é natural, se nós sendo humanos estabelecemos condições para usarmos uma pessoa na nossa empresa, a nosso serviço, para ser um vendedor nosso, alguma coisa, então Deus. Mas isso não quer dizer que Ele não possa usar qualquer um. A diferença é que Ele pega qualquer pessoa que queira ser usado e transforma essa pessoa, segundo o seu querer, o querer dEle, para que nós experimentemos a potência, o poder de Deus, mas a graça. Ter experiência com Deus é um negócio fantástico. Imagina Deus falando contigo. Muita gente não entende, e alguns entendem e duvidam disso. Entendo sim o que está dizendo, mas eu duvido disso. Quem somos nós para Deus falar conosco? Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1. Aqui está dizendo 27 a 29, mas eu vou ler desde o versículo 25. Então, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 25. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção e pedissem já agora ao Senhor: Senhor, não permita que eu me desvie, que a minha atenção fique por aí, né? Mas eu quero entender, fala comigo. Deus é tão poderoso que numa plateia onde pode existir, não estou dizendo que aqui há pessoas assim, mas pode existir completos analfabetos, cultíssimos pós-graduados, pessoas que conheçam a Bíblia, pessoas que não conhecem nada da Bíblia. Ele fala de uma forma que todo mundo entende, porque a palavra de Deus, ela é para todos individualmente. Quantos têm entendido isso? É para todos, mas ele fala individualmente, ele não passa a régua. Quem quiser pegou, quem não quiser não pegou, não. Ele é capaz, através do Espírito Santo, de discernir para nós, de explicar para nós. 1 Coríntios 1, 25 diz assim: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. Ele não está dizendo que Deus é insensato, tá, irmãos? Mas é porque as pessoas, alguns, principalmente nessa igreja de Corinto, alguns até duvidavam ou colocavam em xeque algumas coisas. E para Paulo escrever isso aqui, ele sabe o que é que ele está dizendo. A insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus, Deus também não é fraco, vocês já vão entender isso, é mais forte que todo o poder dos homens. Ou seja, se você pegar a parte mais fraca, se Deus tem alguma fraqueza, o mínimo dos mínimos, ela é infinitamente superior a qualquer potência, qualquer sabedoria, qualquer força dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres.
Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, ou o que acha que é. Com o objetivo, tem um objetivo, de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Então nós podemos ter todas essas coisas boas, mas o Senhor está atento para que não nos vangloriemos naquilo que podemos fazer. Título dessa mensagem: a quem Deus usa. Vamos orar? Aí no seu lugar mesmo, fala com Deus, do seu jeitinho. Fala assim: eu quero entender. Fala comigo, decifra para mim algumas coisas que eu não entender. Fala com Ele. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Nós não queremos ser mais que ninguém, mas nós queremos ter uma conversa sincera. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós estamos conscientes de que somos falhos. Nós sabemos que sem Ti nada somos, mas também entendemos que só Tu podes fazer em nós aquilo que Tu queres. Nossa capacidade não, mas o Senhor quer realizar através de nós grandes feitos. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, essa conversa que eu quero ter, essa palestra, é para que nós saiamos daqui pensativos. Puxa vida, Deus usou tantos homens, a Bíblia fala está registrado aqui, tantos homens poderosos, por que Ele não me usa? Quantas vezes a gente já admirou uma pessoa, poxa, que homem, que mulher de Deus, usado por Deus, olha, essa pessoa é muito usada por Deus, e por que você não é? Eu queria ser como aquela pessoa. Você pode ser, mas às vezes nós não queremos pagar o preço, e o preço não tem nada a ver com o preço de compra, mas um preço de substituição. Eu quero deixar, esse é o preço, algumas coisas que obstruem, algumas coisas que atrapalham eu chegar nesse patamar, nessa intimidade com Deus. Eu quero deixar, quero trocar isso para algo que agrade o coração de Deus. Para que isso? Hoje de manhã nós falamos que Jesus, naquela passagem que eu preguei sobre a multiplicação dos pães, Jesus estava ensinando, olha, vai ter uma multidão, não agora, ali ele pegou aquela multidão, mas aquilo está ali registrado, porque seria perpetuado, ou seja, estaria a partir dali registrado, e está nos dias de hoje, ele mostrando que há uma multidão necessitando de alimentação espiritual, de pessoas que precisam de ensino. Nós aqui não estamos falando de religião, nós estamos falando daquilo que Deus preparou para nós, e não há outro Deus. Há aqueles que se colocam como verdadeiros deuses, com D minúsculo, mas o Deus poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o controle de tudo, Ele é um só, mas Ele, através de Jesus, veio, morreu, salvou a humanidade, e tem salvado a partir dali todos aqueles que crerem nele. Todo aquele que crer e for batizado, ele diz, será salvo. Não faz acepção de pessoas, pode ser o pior bandido, pode ser a pessoa mais estragada do mundo, se crer e for batizado, será salvo. Mas não basta isso, ele tem que prosseguir. A palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Isso chama-se crescimento diário, em todas as áreas. Um médico, por exemplo, um engenheiro, ele não pode se formar e falar, agora eu formei, joga todos os livros, dá os livros para os outros.
Ele pode até dar alguns, mas ele sempre está comprando novos. Ele está sempre, chegou um remédio novo. Se ele não souber, ele vai receitar cibalena, chá de poejo. Na minha época, lá em Guaçuí, né? Os médicos, chá de poejo. Mas os remédios vão surgindo, porque ele precisa se aprimorar, ele precisa se aperfeiçoar. E não é diferente nas coisas de Deus, até porque as coisas de Deus são sagradas, e nós não compramos no botequim, nós não aprendemos da mente humana, são revelações. Prestem atenção, irmãos, vocês que estão vindo sempre, todos os domingos, quando a gente fala sobre o sobrenatural, buscar o sobrenatural, como pregamos recentemente, pega essas pregações, vê que a gente não está dando chute para lá, ponta para cá, outro para cá, e vai para lá e vem para cá, tudo tem uma conexão. Nós estamos vivendo tempos que, se o nosso agir for um agir humano, nós estamos irremediavelmente perdidos, porque nós não temos força, não temos capacidade. E há uma máxima não, há uma crença por parte de alguns, que Deus só usa pessoas extraordinárias. E nós pensamos isso mesmo. Mas Deus usa pessoas comuns para fazê-las extraordinárias. Aqui esse texto que o apóstolo Paulo está falando, ele está dizendo isso. O critério de Deus não é o mesmo critério do mundo. Tem alguém que disse uma vez, Deus não chama os capacitados, Ele capacita o que Ele chama. Mais ou menos, mas Ele chama também os capacitados. Aqui mesmo disse isso. Ele diz aqui, irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, mas foram convocados sábios. Amém ou não? Senão daqui a pouco, gente, para ser usado, todo mundo burro, vira burro. Todo mundo virou burro, agora Deus vai te usar. Não é assim também. Mas não se estribe no seu conhecimento. A palavra de Deus diz. O que é não se estribar? Estribo é aquilo que muita gente não sabe, monta no cavalo, bota o pé. Para que serve o estribo? Exatamente para te segurar. Os guerreiros tinham o estribo da sela, porque senão, se ele fica sem estribo, não sei quando já tentaram andar a cavalo, eu sou da roça, não andava a cavalo. Se você não tiver o estribo para botar o pé, você cai, você tem que estar ali, porque uma hora vai para cá, você faz assim com o pé, vem para cá, você faz assim com o pé. Isso. Então ele disse, não se firme no seu próprio conhecimento. A quem Deus usa? E agora eu queria que os irmãos, eu quero ser muito sincero com os irmãos. Repito, irmãos, ao final nós não teremos dito, nós somos superiores. Se vocês fizerem isso, certamente, não. Eu quero que você imagine, e você vai entender por que esses pontos que nós colocamos têm a ver com o critério ou critérios de Deus para nos usar. Primeiro, Deus é santo. Segundo, Deus é poderoso. Deus é inquestionável. Deus conhece todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não há quem possa com Deus. A palavra dele diz, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Então, para nós servirmos a um Deus desse, nós precisamos entender que Ele estabelece algumas regras. Sim, critérios, regras, precisa ser. E vocês vão entender. Primeiro, Deus usa os disponíveis. Meu irmão, você pode dizer que está disponível, mas o seu coração que vai dizer se você está ou não disponível. Você pode me enganar, você pode enganar ali, você pode enganar a igreja toda, você pode enganar a multidão, você pode enganar a cidade toda, dizendo, estou disponível. Mas Deus sabe no seu coração que você está falando da boca para fora, você não está disponível. Ele vê lá no fundo que você ainda está agarrado em algumas coisas. A palavra de Deus diz que aquele que se alista para o Senhor, ele não deve se enrolar, estou falando no nosso palavreado, com as coisas deste mundo. Ou seja, nada que seja contrário a Deus pode obstruir aquilo que é de Deus. Isaías
No capítulo 6, versículo 8, ele está, no versículo 8 ele vai dizer, mas antes do versículo 8, vocês conhecem a passagem, ele está ali numa situação e ele viu algo tremendo dentro do templo. Ele falou assim: meu Deus, que é isso? Aí ele viu a glória de Deus e falou assim: eu vou morrer. Porque ele viu a glória de Deus, ele sentiu, encheu todo o templo assim. Ele: que é isso? Eu estou sentindo, eu sou um homem impuro, com meus lábios impuros, vivo no meio de pessoas impuras, eu estou lascado, como diz o outro. E aí Deus vem e trata com Isaías. E ele vê um anjo tirando uma tenaz, com uma tenaz, uma brasa, e queimar os seus lábios. Isso chama-se purificação, queimar. Ele não fez isso. Isaías: eu vou chorar, eu estou com o beijo queimado. Não, não houve isso. Foi uma visão que ele teve. E aí ele ouve uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto. Que Deus é esse que não sabe que o Isaías poderia dizer ou não, mas ele sempre ouve. Então ele precisa de ouvir de você que você está disponível. E estar disponível é algo muito importante para Deus. Às vezes nós achamos que nós estamos disponíveis, mas não estamos. Estamos disponíveis, mas não estamos dispostos. O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada não. Você está disponível? Estou. Eu precisava que você fizesse então um favor essa semana. Cara, não dá não. Essa semana eu vou ficar cansado. Você não está, você está disponível, mas não está disposto. Estar disponível significa estar à mão. Aqui na igreja tem várias canecas, e eu preciso para beber água. Por gentileza, me arranje uma água. Já arranjaram? Está aqui, ó, está à mão. À mão não significa dizer não está à mão, mas está à mão. Amém ou não? É só fazer assim que eu pego ela aqui. Uma vez eu liguei para um amigo, ele é um engenheiro calculista, e eu vi uma rachadura lá na minha casa, a casa que eu morava, e eu fiquei preocupado. E eu chamei, ele é meu vizinho, eu chamei e disse assim: rapaz, você poderia dar uma olhada para mim? Você poderia ver para mim uma rachadura aqui assim, assim, assim? Posso, claro. Ele disse assim: você pode dar um pulinho aqui agora? Ele disse: eu estou em Manaus. Ele disse que pode, estou disponível, mas não estava à mão. Quantos estão entendendo? O Senhor olha para nós e quer ver se nós estamos à mão. Somos utilizáveis? E isso aí você pode destrinchar em vários. Vamos deixar isso para uma outra pregação, mas só vou dar um spoiler. Ele olha para você e diz: se você tem um coração ensinável, se você tem um coração ensinável, você é uma pessoa disponível. Mas se você não tem um coração ensinável, o que adianta você dizer que está disponível? Você não quer, você não aceita. Você tem uma cerviz dura, povo de dura cerviz. O que é cerviz? Isso aqui é aquele povo que não dobrava, não se dobrava, só andava de... Imagine se não fosse assim. O que seria daqueles menos favorecidos, mais simples na cultura, como eu falei hoje? Pessoas disponíveis, pessoas simples, pessoas de qualquer jeito, é aquele que Deus vai capacitar. Conheço inúmeros exemplos, na minha vida e na vida de muitas pessoas, de pessoas que não tinham a menor capacitação, não tinha jeito para coisa, e o Senhor chamou, e Ele enviou. E quando Ele envia, Ele é responsável para ir dando o treinamento, e Ele vai dizendo: vira para lá, vira para cá, faz assim, para, adianta, segue. Primeira coisa, nós precisamos estar disponíveis. Eu queria te perguntar, não me levante a mão, não faça assim, eu quero que você responda para Jesus: você se acha uma pessoa disponível? Antes que você responda assim: não, eu até quero ser, mas eu trabalho 12 horas por dia. Não estou perguntando isso.
Eu não estou perguntando se você está à toa, estou perguntando se você é disponível. Porque se Deus precisar de te usar, Ele não vai te tirar das 12 horas, a não ser que seja um negócio fenomenal, Ele vai fazer isso. Ele vai te usar dentro das 12 horas que você trabalha. Ele quer te usar naquilo que você faz. Qual é a aplicação para isso? Você não precisa ter tudo para começar. Você só precisa dizer: eis-me aqui. Sim. Você precisa confiar. Quando Deus falar contigo através de um irmão, diz assim: olha, eu tenho orado, Deus falou, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou então você mesmo dizer: Senhor, me usa. Ele vai te... Não fala isso para o Senhor, porque Ele vai te usar. Não fale isso. Ao mesmo tempo eu estou dizendo: fale isso. Ele vai te usar, meu. Agora o resto é... Você entra na faculdade de engenharia dizendo: eu vou ser um engenheiro, não sabendo nada. E você, o que você está fazendo? Estou fazendo engenharia. O que você vai ser? Você é engenheiro. Você está em que período? No primeiro período, mas eu vou ser engenheiro. Então diga sim ao Senhor, e você vai ser um profeta do Senhor. Você vai ser um instrumento vivo na mão de Deus. A quem Deus usa? Ele usa os disponíveis. Você tem estado disponível? Mas Deus não usa só os disponíveis. Você precisa estar disponível, sim. Isso aqui não é um ou outro, é uma carreirinha, tá? Ele usa os quebrantados. Deixa eu dizer uma coisa para você, e vou falar bem devagarzinho, e está gravado, vai ser gravado. Se você disser que eu não falei, eu vou jogar isso aqui, vou fazer você ver 10 vezes, para você voltar atrás. Deus não está muito preocupado, deixa eu terminar, se você pecou ou se você não pecou. Claro que Ele não quer que você peque, mas Ele está mais preocupado se você se quebranta e arrepende, ou você não se quebranta. Ele dá mais importância ao seu quebrantamento do que o tamanho do seu pecado. Você quer uma pessoa pior do que Davi? Todo mundo fala: o rei Davi, eu quero ser como o rei Davi. Cuidado, ele vai te dar uma família igual a do rei Davi, ali, confusão danada. Mas ele tinha um coração quebrantado, e ele escreve no Salmo 51, no versículo 17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A quem Deus usa? Deus usa uma pessoa de coração quebrantado. Quebrantamento, quebranta o coração de Deus. Se é que o coração de Deus precisa ser quebrantado, é uma forma da gente dizer, quebrantamento, tristeza, angústia, todas essas coisas que vêm, mas se você se quebrantar, se você fez o pior, não estou aconselhando ninguém a pecar, mas o pior do que um grande pecado, não confessado e não quebrantado, é um pecadinho pequenininho de nada, assim, um negocinho de nada, que não tem quebrantamento. Quebrantamento mexe com o coração de Deus. Deus quer te usar, mas Ele quer saber se você está pronto a se arrepender, porque se você não estiver pronto a se arrepender quando errar, e saibamos, vamos errar, até Jesus voltar e transformar o nosso corpo num corpo incorruptível, nós vamos errar. Por isso é que essa igreja fala muito em batismo no Espírito Santo, buscar os dons do Espírito Santo. E uma das coisas magníficas no Espírito Santo é que quando nós erramos, tem um alfinete que espeta a gente. É o Espírito Santo falando: não é isso não, você fez. E às vezes ele não fala na hora, ele deixa, ele não vai me ouvir, está todo gritando. Quando você chega em casa, que você senta para almoçar, jantar, ou deita para dormir, ele fala assim: vamos bater um papo. E as pessoas dizem que o travesseiro é que é o melhor conselheiro. Não diz isso? O travesseiro é o melhor conselheiro. Meu nunca me deu conselho, só às vezes me deixa com a cabeça torta, né? O travesseiro é melhor. O que eles estão dizendo? É quando você chega ali e começa a pensar: o que eu fiz hoje? É muito importante que nós façamos essa avaliação diária. Chega de noite,
abra contas correntes, veja os créditos e débitos, vê onde você foi, onde você devia ir, o que você falou, o que não falou. O Senhor disse assim: olha, você foi mal. O que faz a gente pensar? Fulano, me desculpa, eu cometi uma falha com você hoje, você me perdoa, eu errei. Às vezes errou sem querer, mas eu errei querendo errar mesmo, eu quis te massacrar, mas eu estou arrependido. Irmãos, nessa hora que você está falando isso, lá no céu entra uma banda de música afinada, igual ao nosso grupo aqui, trompete tocando, os anjos cantando aleluia, porque houve um quebrantamento. A quem Deus usa? Usa disponíveis, mas usa quebrantados. Repito, não estou te orientando, pode pecar à vontade, desde que você se arrependa. Por que eu não oriento assim? Porque pode não dar tempo de você se quebrantar e se arrepender, e Jesus levar a sua vida. Mas aprenda a ser quebrantado, chore na presença do Senhor, mas não chore por chorar. Jesus não se impressiona com choros à toa, ele se impressiona com o choro do coração, com o quebrantamento. Davi errou, quanto erro, que coisa terrível. Primeiro pegou a mulher do cara lá, ele podia ter, quantas vezes que pegou a do casado lá, ele como rei podia ter outras, ele pegou a Urias, aproveitou que o camarada estava na guerra, foi lá, e depois, quando ele viu que ele fez bobagem, que a mulher ficou grávida, ele disse: e agora o que eu vou fazer? Não, vai pegar muito mal, o que o jornal vai dizer? Tive uma ideia maravilhosa, um homem de Deus, hein? Vou botar o camarada na guerra, na frente de guerra. Chegou, chamou o comandante dele, só põe Urias na frente, primeira flechada, primeira coisa, morreu o cara. Ufa, agora eu estou livre, pronto, ninguém sabe, ninguém viu. E o nosso Deus que não dorme, não dormita, não cochila, aí ele chama um camarada chamado Natan. Todos conhecem a história, não conhecem? Não conhecem? Profeta Natan. Ele falou: Natan, levanta. E o profeta podia enfrentar o rei. Uns tinham medo, porque o rei podia matar o cara. Eu sou rei, o que você está pensando? Mas eles respeitavam o profeta. Vai lá e repreende Davi. Ele tomou a mulher do camarada, engravidou, ainda botou o cara para morrer. Natan foi lá. Eu, como tem um casal ali que disse, não conheço, em deferência a eles, concessão especial, vou contar, tá bem? E o profeta Natan foi lá. Não estava no esboço aqui não. Isso é assim que Deus faz, não é? Depois você paga um cafezinho ali fora. E o profeta Natan chegou lá, eu queria falar com o rei Davi. O profeta podia, o rei Davi, pois não, que honra, profeta Natan. Pode chegar, senta aí, paga um refresco de abacate. Então, nem sei se tinha abacate, né? Então, traga aqui. E ele disse assim, eu vim fazer uma consulta ao senhor. E ele contou uma história, ele criou uma parábola. Ele disse assim, tem um homem que tinha muitas ovelhas. E ele tinha uma outra pessoa que tinha só uma ovelhinha. Mais ou menos isso, tá? Eu estou com a minha licença poética aqui. E ele pegou, não considerando que ele podia ter tantas ovelhas, ele foi lá, pegou a única ovelha do cara e matou a ovelha do cara. Usou a ovelha. Ele não deixou o cara terminar de falar. O quê? Traz o nome desse moço aqui. Traz o nome dele aqui agora. Esse cara precisa morrer. Aí o Natan falou assim, agora é que o negócio vai pegar. Pois é, majestade, essa pessoa é o Senhor. O Senhor podendo ter tantas pessoas à sua disposição para você escolher. O Senhor pegou a mulher de Urias. Aí ele caiu em si. E aí ele escreve o Salmo 51, anota aí, Salmo 51 para você ler em casa. Ele escreveu depois disso, ele ficou, ele se rasgou todo, ele, que é isso? Isso, ele, meu Deus, não. Aí ele escreve o Salmo 51, que eu não vou ler aqui agora,
Mas ele tem que dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não faz isso comigo não. Senhor, os meus ossos estavam doendo, agora eu estou entendendo tudo. Mas eu me quebranto. Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Ele faz um dos salmos mais bonitos, e ele lá no 17 diz: Senhor, eu sei quem é o Senhor, e o Senhor não despreza um coração quebrantado. Aí ele pegou o Senhor da palavra, aí o Senhor perdoou Davi. Deus usa aqueles que reconhecem a sua fraqueza e dependem de Deus, dele. Você tem reconhecido? Às vezes o negócio está apertando, o arame está no seu peito e você está querendo empurrar. Você vai rasgar o peito todo com arame farpado. Para, dá meia volta, arrependa-se, diga ao Senhor: eu fui um tolo, mas eu estou aqui pronto. Fala comigo. Deus usa os quebrantados. Mas tem uma coisa que Deus não vai deixar passar. Deus usa os cheios do Espírito Santo. Como é que ele vai usar uma pessoa que não aceita o Espírito Santo? Pois se é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Como é que ele vai fazer isso? Não, o Espírito Santo não, Senhor. Então eu não posso falar contigo. Porque o Espírito Santo sou eu dentro de você. Sou eu que te informo. A Bíblia diz que o Espírito Santo informa o que nós vamos falar, põe palavra na nossa boca. Há um homem na Bíblia, há vários, mas um homem que me chama a atenção, que é Estevão. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 6, versículo 5 fala, capítulo 7 também fala sobre um homem cheio do Espírito Santo. A capacitação, irmãos, vem de Deus, mas por meio do Espírito Santo. Como é que você quer que seja? Ele manda um zap, você já está autorizado, clica no link, põe o QR Code, você aponta para ali, você já está cheio? Não, é através do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito, mais vazio de si. Se você estiver cheio de si, não sobrou lugar para o Espírito. Quanto mais cheio da sua prepotência, de você achar que o Espírito Santo está fácil, pode ir, vai. Você não sabe tudo? Vai. Aí você bate com a cabeça na parede, quando você volta e se arrepende, se quebranta, ele fala contigo. Por isso nós temos que pedir enchimentos diversos. Senhor, me enche, me enche. Eu falei aqui, eu gosto do exemplo, tanque de gasolina do carro, você enche o tanque, se você não andar, ele fica ali. Vamos supor que não evapore, que não fica velha a gasolina, vai ficar ali. Quando é que você vai precisar? Só quando você gastar. Então, para você ser usado, você vai se gastar. A Bíblia diz que Jesus se gastou por nós, e que nós devemos nos gastar por Ele, para que outras pessoas conheçam aquilo que Ele ensinou para nós e tem ensinado. Nós somos multiplicadores. Amém? Posso terminar? Não? É porque eu não ia mesmo não. Buscar o Espírito Santo é buscar fazer as coisas pela capacitação do Espírito, ou por Deus. Se ele diz, sem mim nada podeis fazer, João capítulo 15, como é que você quer fazer sem ele? Se ele está dizendo que não pode. Então, a quem Deus usa? Ele usa os disponíveis, os quebrantados e os cheios do Espírito Santo. Pastor, onde eu compro esse Espírito Santo? Onde eu estou cheio? Onde eu vou buscar? Você vai buscar se relacionando com Ele. Como? Primeiro de tudo, você não pode se relacionar com Deus se você não conhecer a palavra, ler. Eu não quero que você seja um doutor, não quero não, eu não estou sugerindo que você seja um doutor na Bíblia, mas você precisa ler. Não é para conhecer de capa a capa, é para gostar. Hoje na nossa consagração, uma das orações é para que nós tenhamos prazer
na palavra, amar a palavra. E se eu amo, eu vou ler. Se eu não, você gosta de um livro, gosto, dê uma pausinha aqui no almoço, vou ler 2 páginas, um livro, um romance, ou sei lá o quê, né? Você precisa ter, primeira coisa, não, eu vou começar a orar, querido, você pode começar a orar, mas se você não ler a palavra, você vai ficar raquítico, porque a Bíblia diz que quem te alimenta é a palavra. Amém ou não? A palavra é alimento. Está com fome? Está aqui. Se você ler a palavra e começar a gostar disso, você vai começar a falar com Deus: Senhor, fala comigo. Aí você vai estar dormindo assim. Quando você tiver a experiência, está dormindo assim, acorda, aí você vai dormir, não consegue dormir, parece que tem algo falando no seu ouvido: faça isso assim, assim, não sei o quê. Parece que é alguém falando. Não precisa ser com essa voz também, né? Quantos já tiveram isso? De vez em quando está acontecendo comigo. Não preciso dizer para você: todo dia acontece. Mentira, não acontece nada. Tem dia que você dorme que nem vê. Dormi, acordei agora. Mas normalmente ele acorda. E acorda de madrugada, sabe por quê? Deus é muito inteligente. Se ele te acordar às 8 horas para falar com você, você já está atrasado, está não sei o quê, o café está não sei o quê, o papagaio grita, você dá um tapa na cara do papagaio, chuta a tartaruga, e está vestindo a roupa, saindo correndo, o ônibus está atrás. Então ele te acorda às 3h30 da manhã, não tem ninguém para falar contigo. Aí você... Samuel, senhor Eli, o senhor me chamou? Não, não chamei não. Volta a dormir. Samuel, pois não, senhor Eli? Não, Eli era o profeta, falando para o casal lá, né? Próxima vez vocês vêm e sentam aqui na frente, assim, ó, que eu vou só olhar para vocês. Vou dar uma pregação particular. Até que o Eli falou: captei. É Deus querendo falar com ele. Samuel, quando é chamar de novo, você diz assim: fala que teu servo ouve. Estou disponível. Deus quer te ouvir de madrugada, nos lugares mais absurdos, Ele quer falar contigo. Busque intimidade com Deus. Busque o enchimento do Espírito. Aí Ele vai te usar. Porque você vai estar tão cheio de Espírito que você não vai aguentar. Você vai querer distribuir. Por fim, Deus usa os humildes. Em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Você sabe o que é dar graça? Não é dar salvação imerecida. É uma parte da graça, é salvação imerecida, favor imerecido. Mas a outra parte, Ele te dá ferramentas. É o que Ele falou para Paulo, foi ferramentas. Tira de mim esse espinho. Disse: a minha graça te basta. Ele está falando do meu favor imerecido. Ele está falando: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está falando da ferramenta. Ele está falando o seguinte: tem até um amigo aí que gravou, né? Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Beto que gravou esse disco para mim, está lá, Betão lá. É impossível viver sem a graça de Deus. Por quê? Você não vai passar um obstáculo sequer se não for a graça. A graça é aquela espingarda que você vai ter que dar um tiro para derrubar o coco do coqueiro, quando você estiver com fome e não tiver escada para buscar o coco no coqueiro. A graça vai ser aquele bote que vai aparecer, ou aquela tábua que você vai atravessar quando tiver uma enchente, você tiver que passar para o lado de lá e não sabe nadar. É a graça, é a ferramenta. A graça vai ser a sua calma, o seu domínio próprio, quando você for afrontado
e não puder fazer nada, ou não dever fazer nada, e eu disse, mas eu tenho que engolir sapo, eu tenho que contar até 10, e é 1, e é 2, e é 3, e é 4, não tinha um que falava assim? Graça. A graça é quando você pensa que você está sendo humilhado, todo mundo olhando, haha, uhul, e Deus lá do céu, te exaltarei, te exaltarei. E quando você é exaltado, todo mundo fica com o queixo caído. A humildade abre as portas do céu para grandes propósitos. Sabe por que nós precisamos ser humildes? Porque senão vamos dizer que nós é que fazemos. Queria dizer que nosso irmão Licínio esteve aqui e orou para fulana, e fulano ficou curado. Aí a igreja, Licínio, Licínio. Ele disse, o que é isso, gente? Vocês estão doidos? Apóstolo Pedro, antes ele era todo assim, não, o senhor não vai passar por aqui para ir morrer, não. Vai ter que passar por cima de mim. Senhor, não, eu vou para Jerusalém, que eu tenho que... Não, aqui não. Ele era o tal. O apóstolo Paulo, quando começou a estar com os discípulos começaram a desconfiar desse camarada aí. Isso aí é uma furada, esse cara está fingindo. Ele perseguia a gente até ontem, batendo na gente aí e tal. Isso aí não. Ele vira para ele e diz, vocês estão pensando que vocês são quem? Eu não sou inferior a vocês, não. Eu sou também, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou hebreu dos hebreus, eu não sei o quê. Mas, caminhando para o final do ministério dele, ele falou que dos pecadores, ele era o maior. Humildade. A humildade é necessária, não é para você assim, Senhor. O irmão pode trazer uma palavra? Não sei se eu posso, não sei se eu não posso. Quem sou eu para falar, né? Moisés quis ser humilde com Deus. Está lá no monte. E aí ele foi olhando assim, e viu uma sarça pegando fogo. Ele falou, nunca vi, eu conheço sarça, vivo no deserto há 40 anos. Sarça era uma planta lá, eu sei que é uma arvorezinha feia. A história diz, os botânicos dizem que ela é tão feia que os passarinhos nem procuram ela para fazer ninho. E ele viu ela pegando fogo, e ele chegou perto, aí Deus falou com ele do meio da sarça. Moisés, vem cá, tem um papo reto contigo aqui. Esse papo reto quem inventou foi Deus. O pessoal fica, vamos levar um papo reto? Foi Deus, levou um papo reto. Você vai lá no Egito, você vai tirar o povo de lá. E o Moisés começou a falar assim, não, manda outro, ele gaguejava. Eu nem sei falar, peraí. 40 anos nas melhores escolas do Egito, estava sendo preparado para ser príncipe, não sabe falar? Deixa de palhaçada, Moisés. Não, mas eu sou gago, eu sei, fui eu que te fiz assim. Está lá na Bíblia, pode ler. Fui eu que fiz o gago. Fui eu que fiz. E o que eu vou falar? Você diz que o eu sou te enviou. E o resto você deixa comigo. Então, cuidado com a falsa humildade. Mas você precisa ser humilde. E humilde, ele cabe aqui. Deus é quem fez. Deus foi quem fez. Deus é quem sabe. A quem ele usa? Ele usa os disponíveis. Ele usa os quebrantados. Ele usa os cheios do Espírito. Ele usa os humildes. E quando você disser aí no seu lugar agora, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não sei. E esse Moisés lá no final, indo já para a terra prometida, Deus fala com ele. Vocês lembram dessa passagem lá em Deuteronômio? Aí ele diz, eu vou enviar um anjo aí, e ele vai com vocês. Vocês estão me enchendo a paciência. Vou mandar meu melhor anjo, vai com vocês. Aí o Moisés falou assim, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Onde é que ele estava? No deserto. Aqui contigo é melhor do que em qualquer terra prometida sem ti. Deus usa quem está disponível,
Deus usa quem está quebrantado, Deus usa quem está cheio do Espírito Santo, e Deus usa os humildes. A questão não é, preste atenção nessa frase, se Deus pode usar você, mas se você está pronto para ser usado por Deus. Deus pode te usar? Você sabe que pode, mas você está pronto para ser usado? Se você está pronto, fala aí agora no seu lugar, no seu coração, dizendo: eu quero ser usado. Eu vou orar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quem somos nós para convencer o povo? Mas a tua palavra rema, tua palavra revelada agora para este momento, para este propósito, para este fim, ela foi explanada, foi enviada. E o Senhor mesmo disse que não volta vazia para o Senhor, não volta. Por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor capacite agora um por um, quebrante aqueles que precisam de quebrantamento. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Aqueles que tiverem com o coração aberto e disponíveis para serem usados, Espírito Santo, chama agora, envia, transforma, capacita, renova. Espíritos de angústia e tristeza de alma, nós te repreendemos em nome de Jesus e dizemos: sai desta igreja, sai desta vida, da vida que você estiver atormentando aqui, ou que está no alcance da nossa gravação, saia para nunca mais voltar, saia no nome de Jesus. Espírito Santo, usa a tua igreja, usa o teu povo, usa, Senhor, usa. Pai, se houver alguém aqui agora que sentiu esse desejo de te conhecer melhor, toca esses corações, toca coração, toca, Senhor, toca, renova, coloque fagulhas de fogo mexendo em cada coração, em nome de Jesus, amém. Você fez essa oração comigo? Todos fizeram? Amém. Existe alguém que